Olá, começa agora o programa Decisões do Plenário com os principais julgamentos dos ministros do TSE. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral declarou prejudicado o recurso de um candidato a deputado federal pelo Pará, já que a coligação dele não alcançou votação suficiente para conseguir uma vaga na Câmara dos Deputados. O Ministério Público Eleitoral entrou com um recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que deferiu o registro de candidatura de Éder Luiz Nascimento, que disputou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Pará. O Ministério Público afirmava que Éder Luiz estava inelegível porque havia sido condenado por crimes contra a administração pública pelo Conselho Permanente de Justiça da Justiça Militar do Estado do Pará. Ao analisar o caso, o ministro Luiz Edson Fachin, relator do processo no TSE, considerou que, apesar de ser primeira instância, o Conselho Permanente pode ser considerado como órgão colegiado, o que deixaria Éder Luiz inelegível. O fato de o Conselho Permanente de Justiça integrar a primeira instância da Justiça Estadual não afasta o caráter colegiado do referido órgão, composto por um juiz auditor, um oficial superior e 3 oficiais de posto até capitão-tenente ou capitão, pois a ineligibilidade em comento, e aqui cito precedente da lavra da eminente ministra Carmen Lúcia no recurso ordinário ali mencionado, pois a ineligibilidade em comento não inclui que a colegialidade tenha de ser recursal. Vide a questão do julgado do Supremo Tribunal Federal em instância originária, nem apenas decisões recorríveis ou extraídas de recurso. Mas o voto do relator foi por considerar o recurso do Ministério Público prejudicado. Isso porque a coligação pela qual Éder Luiz tentou se eleger não conseguiu votos o bastante para ter direito a uma vaga no Congresso Nacional. Por isso, não haveria sentido em julgar o mérito do caso. O recurso ordinário está prejudicado ante a perda superveniente de objeto. É o que trago à colação e à deliberação deste colegiado e é como voto, senhora presidente. A Corte Eleitoral decidiu que João Capiberibe vai poder disputar a eleição para o governo do estado do Amapá. A chapa que tem João Alberto Rodrigues Capiberibe como candidato ao governo do Amapá vai poder substituir o candidato a vice-governador após o prazo do dia 17 de setembro. A troca é necessária porque Marcos Roberto Marques da Silva, que era o vice da chapa, é filiado ao PT. O Partido dos Trabalhadores do Amapá teve o demonstrativo de regularidade de atos partidários negado porque não prestou as contas relativas ao ano de 2015. Assim, não poderia lançar candidatos no estado. Ao analisar o caso, o ministro Og Fernandes entendeu que não houve má-fé da chapa. Segundo o relator da ação no TSE, quando o prazo de substituição de candidato se encerrou 20 dias antes da eleição, havia liminar autorizando a participação do candidato a vice na chapa. Fica fácil concluir a boa-fé da coligação e manter a chapa tal como apresentada, porque o provimento que suspendeu o acordo de indiferimento do DRAP gerou presunção de expectativa de reversibilidade da solução jurídica adotada na origem. Por isso, o ministro Og entendeu ser possível a substituição do vice antes da realização do segundo turno. Com isso, Andréia Tolentino da Silva vai ser a candidata a vice-governadora do estado. O entendimento do relator foi acompanhado pela maioria do plenário. Essas peculiaridades todas elencadas e gizadas com cores fortes dão a entender que não seria de se esperar por parte dos candidatos um comportamento substancialmente distinto daquele que empreenderam. E apenas por conta disso, a proteção à boa-fé é que eu me animo, superando as dificuldades que disse ter sobre recomposição de chapas a essa altura, a emprestar a esse caso uma solução absolutamente inédita, exclusiva, no sentido de permitir essa substituição a partir do acolhimento do DRAP retificador. Os ministros também determinaram o início da propaganda eleitoral no rádio e televisão dos candidatos ao governo do Amapá para o segundo turno, que estava suspensa até o posicionamento da Corte. José Sagário Filho, que tentou se eleger deputado estadual pelo Rio de Janeiro, teve um indeferimento do registro de candidatura mantido pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral.
Os ministros do TSE analisaram recurso em que o Avante pedia a reversão de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que rejeitou o registro de candidatura de José Sagário Filho. O TRE considerou José inelegível, já que ele foi condenado por improbidade administrativa, quando foi prefeito do município de Itaguaí. O partido afirmava que a decisão que condenou o candidato não o deixaria inelegível, mas o plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Admar Gonzaga, de manter a decisão do Tribunal Regional e rejeitar o registro de candidatura de José Sagário Filho para as eleições de 2018. O dolo genérico, a meu sentir, foi devidamente demonstrado na sentença da Justiça Comum, que condenou o candidato na qualidade de prefeito do município de Itaguaí por ofensa ao artigo 11 da Lei 8.429, de 92, por ter sido diretamente responsável pela contratação com superfaturamento na ordem de 56,72% em relação a valores fornecidos pela FGV referente ao mês de março de 2001, com prejuízo ao erário calculado em R$ 129.773,94, em razão da compra de produtos alimentícios com valores acima do preço praticado pelo mercado. Em conclusão, portanto, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário interposto pelo Avante estadual, a fim de manter o indeferimento do registro de candidatura de José Sagário Filho. É assim que voto. E em decisão monocrática, o ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, negou 2 pedidos de liminar feitos pelo candidato à presidência da República, Fernando Haddad, do PT. Na representação, a coligação do candidato pedia que fossem retiradas das redes sociais postagens feitas pelo escritor e jornalista Olavo de Carvalho. A defesa de Fernando Haddad alegou que as mensagens eram ofensivas, inverídicas e difamavam a imagem do candidato. Ao negar o pedido, o ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que, embora o teor seja ofensivo ou negativo, a publicação emite opinião crítica do escritor e que a Justiça Eleitoral deve interferir o mínimo nos conteúdos da internet. Em outra representação, a coligação pediu a retirada nas redes sociais de um vídeo que compara os planos de governo dos presidenciáveis, alegando que o conteúdo distorcia as reais propostas de Haddad. O ministro Sérgio Banhos entendeu que o material faz apenas uma crítica às propostas e, por isso, negou o pedido. O ministro determinou em outra decisão monocrática que o Facebook remova em até 24 horas um vídeo publicado em 38 contas da rede social. O conteúdo ofendia a vice na chapa de Fernando Haddad, Manuela Dávila. O TSE já havia ordenado a suspensão imediata da publicação, que continuava sendo divulgada. O ministro Sérgio Banhos ordenou ainda que o Facebook apresente os dados cadastrais dos usuários e determinou a inclusão dos responsáveis pelas postagens no polo passivo do processo. Além disso, o ministro também determinou a retirada do ar de propaganda do candidato Fernando Haddad, que acusava o presidenciável Jair Bolsonaro de votar contra a lei brasileira de inclusão. Segundo o ministro, a publicação se tratava de fato inverídico. O ministro do TSE, Carlos Orbá, determinou que o Facebook e o YouTube retirem do ar 6 vídeos em que Jair Bolsonaro acusa Fernando Haddad de adotar o chamado kit gay nas escolas, na época em que ele foi ministro da Educação. O ministro afirmou que o fato é inverídico e que a divulgação da informação equivocada gera prejuízos ao debate político neste período eleitoral. No portal do TSE, você pode acompanhar a íntegra dos principais processos julgados no plenário do tribunal. O programa Decisões do Plenário termina agora. Eu te espero aqui na semana que vem com as principais decisões dos ministros do TSE. Até lá, tchau!